primeira série, Biologia, gravando. Bom dia, pessoal! Mais um encontro virtual nosso. Nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma aula de recapitulação, para que a gente possa tirar as possíveis dúvidas que vocês tenham sobre os capítulos 7, 8, 9 e 10. Por que isso? Para preparar vocês para a atividade avaliativa da outra semana. Lembrando uma coisa importante, gente. Esses 4 capítulos, eles foram os 4 últimos capítulos que nós estudamos. Então, a gente vai recapitular os 4. Mas, para a atividade avaliativa que vocês farão, eu vou cobrar apenas os capítulos 7, 8 e 9. O capítulo 10 eu não vou cobrar. Então, quando eu for falar hoje a respeito do capítulo 10, eu vou passar de uma maneira um pouquinho mais rápida, porque ele não será cobrado na atividade avaliativa, ok? Vamos acompanhar então. No capítulo 7, aqui temos algumas informações sobre o que nós falamos de embriogênese, né? Embriologia. Reprodução assexuada e sexuada. Na assexuada não há participação de gametas, na sexuada há a participação de gametas. Isso influencia na variabilidade genética que não existe na assexuada e, obviamente, existe na sexuada. Também falamos de fecundação interna e externa. Interna dentro do corpo de um dos organismos, externa fora do corpo. Vimos a respeito, do que se pensava sobre a formação de um novo indivíduo durante o século 17 e 18, que falava do pré-formismo e epigênese, que era aquela crença de que já existia um homem pequenininho dentro tanto do espermatozoide, quanto do óvulo, e que havia uma mistura entre substâncias que existiam nessas células. Aí começamos a falar a respeito da segmentação, que diz respeito às primeiras divisões que ocorrem a partir do zigoto. Então, observa que a gente tem zigoto, esses zigotos passam pelas clivagens, que são as primeiras divisões, que origina vários blastômeros. Esses blastômeros, eles se agrupam, formam uma massa, que vai ser chamada de mórula, e essa mórula, ela passa a ter uma cavidade no seu interior, e então ela passará a ser chamada de blástula, tá? Aqui nós temos especificamente a imagem de uma blástula, porque já existe essa cavidade interna. Falamos sobre os tipos de ovos, ou seja, lembrando que quando a gente fala em relação a esses ovos, a gente está falando em relação a zigotos, ovos, porque é a célula fecundada, o gameta fecundado. E vimos que em relação à distribuição do vitelo, que é a substância nutritiva que vai nutrir o embrião, então em relação à distribuição desse vitelo, esses ovos eles podem ser do tipo oligolécito, heterolécito, telolécito e centrolécito. Vimos que também existem 2 tipos de clivagens, ou seja, de divisões, Ela pode ser holoblástica, quando ela é total, quando todas as células se dividem, e ela pode ser meroblástica, quando ela é parcial. Depois falamos a respeito da gastrulação, que é o período onde se formam os folhetos germinativos. Então, a gente observa a formação da estrutura chamada de arquêntero, que é exatamente essa estruturazinha que nós observamos aqui embaixo. Esse arquêntero também tem uma cavidade, Então, observa aqui essa cavidadezinha interna aqui, por dentro da blastocele, e ele dará origem ao tubo digestório, tá? O arquêntero, ele tem um poro, Então, ele tem uma abertura, que é como a gente observa aqui embaixo, a abertura dele,
E dependendo do que essa abertura forma, a gente também tem uma classificação. Então, essa abertura se chama blastóporo, e se esse blastóporo der origem à boca, esse organismo é chamado de protostômio. Se esse blastóporo der origem ao ânus, esse organismo é chamado de deuterostômio, ok? Quando a gente fala dos folhetos germinativos na gastrulação, nós estamos falando de ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Graças ao desenvolvimento desses folhetos germinativos, nós podemos classificar os organismos como ablásticos, aqueles que não possuem folheto germinativo, diblásticos, aqueles que têm 2 folhetos germinativos, e triblásticos, aqueles que apresentam os 3 folhetos germinativos. Os organismos triblásticos têm ainda uma outra classificação, acompanha na setinha. Eles podem ser celomados, quando eles apresentam celoma verdadeiro, formado pelo mesoderma. Eles podem ser pseudocelomados, quando eles apresentam pseudoceloma, formado por mesoderma e endoderma, ou eles podem ser acelomados quando eles não apresentam celoma. Nesse capítulo vimos também sobre a organogênese, que é o período onde vai ocorrer a formação dos tecidos e dos órgãos permanentes. Ocorre nesse período a diferenciação celular, que depende da ativação e inativação gênica. Ocorre a formação da notocorda, que é o primeiro eixo de sustentação do embrião, e ocorre também a neurulação, que é a formação do tubo neural a partir do ectoderma. Falamos a respeito dos anexos embrionários que estão presentes nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Eles não fazem parte do embrião, eles são estruturas extraembrionárias. Primeiro, o saco vitelínico, que armazena vitelo. Ele é o primeiro a ser formado e ele está ligado ao intestino. Depois, o âmnion, que envolve o embrião e fornece proteção. Depois, o córeo, que está relacionado às trocas gasosas e à redução, da perda de água. Depois, então, o alantoide, que serve para armazenar os resíduos do metabolismo. Ele, nos seres humanos, participa da formação dos vasos sanguíneos da placenta e ele é o último a ser formado. E, por último, a placenta, que é o anexo que está relacionado com as trocas entre mãe e feto. Em relação à obtenção de alimento, os organismos podem ser classificados como ovíparos, aqui nós temos um exemplo, ovovivíparos, aqui nós temos um exemplo, e vivíparos, temos aqui um terceiro exemplo. E por último, falamos da classificação dos mamíferos em prototéria, que são os monotremados, como a gente observa nessa imagem aqui. Os metatéria, que são os marsupiais, como a gente observa nessa imagem aqui. E, por último, os eutéria, que são os placentados, verdadeiros. Depois, no capítulo 8, nós falamos especificamente sobre embriogênese humana. Vocês vão observar que algumas das informações, elas se repetem aqui. Então, falamos da fecundação, que ocorre na tuba uterina, como a gente observa aqui nessa imagem, na tuba uterina. E a fecundação, ela é a união do ovócito secundário com o espermatozoide, que origina a célula chamada de zigoto. Para que essa fecundação ocorra, é necessária a ocorrência da reação acrossômica, que depende das enzimas que estão presentes na estrutura do acrossomo do espermatozoide. Essas enzimas são liberadas do acrossomo e auxiliam a penetração desse espermatozoide, a passagem desse espermatozoide pela corona radiata, pela zona pelúcida
e a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito. Isso acontecendo, vai ocorrer o término da meiose secundária desse ovócito, ou seja, quando a fecundação ocorre, o ovócito completa sua meiose 2, ok? Temos também de importante em relação à fecundação o bloqueio à poliespermia, que garante que apenas um espermatozoide fecunde o ovócito. Esse bloqueio à poliespermia ocorre graças às proteases, que são enzimas que degradam, proteínas, que estão presentes nos grânulos corticais do ovócito. Essas proteases, elas impermeabilizam a zona pelúcida, porque modificam a estrutura química das proteínas que estão presentes lá. Em relação ao desenvolvimento embrionário, nós temos a mesma sequência de eventos: fecundação dá origem ao zigoto, o zigoto passa pelas clivagens que formam os blastômeros, a massa de blastômeros vai formar a mórula vai formar uma cavidade no seu interior, que vai dar origem ao blastocisto ou blástula, mesma coisa, ok? Essa cavidade que se forma no interior da mórula se chama blastocele e divide a estrutura das células em dois grupos: trofoblasto mais externa e embrioblasto mais interna. Na segunda semana de desenvolvimento embrionário, ocorre a implantação desse blastocisto e a formação do disco bilaminar. Disco bilaminar significa que começam a ser formados os primórdios de dois folhetos germinativos, endoderma e ectoderma. Na terceira semana ocorre a gastrulação, onde esses folhetos germinativos de fato são formados: endoderma, mesoderma e ectoderma. Aqui, o mesoderma irá se formar, o terceiro folheto. Também temos a formação dos anexos embrionários, que já foram comentados no capítulo anterior. Então, aqui na imagem nós temos saco amniótico, saco vitelínico, o âmnion, o alantoide, os anexos embrionários que já foram comentados. Da quarta à oitava semana, ocorre o processo de organogênese, que vai ser a diferenciação dos folhetos germinativos nas suas estruturas definitivas e o processo de neurulação, que é a formação do tubo neural. Eu coloquei aqui a imagem para que vocês se lembrem. Não está dando para aparecer muito bem, vou ajeitar aqui, pessoal, um momentinho só. Então, eu coloquei aqui a imagem para que vocês se lembrem que eu tinha comentado que essa imagem é importante, ela aparece bastante. Aqui em cima, a gente observa o tubo neural, no meio a notocorda e grandão aqui embaixo o intestino primitivo, tá bom? Falamos também a respeito da placenta humana, que é responsável pelas trocas entre a mãe e o feto. Ela se forma no final da quarta semana e ela é formada pelo córeo fetal e pelo endométrio materno. Ela secreta hormônios, então além de proteger o embrião, ela secreta hormônios HCG, que mantém o corpo lúteo, inibe a descamação do endométrio e atua na imunossupressão. O lactogênico placentário humano, que aumenta a resistência da mãe à insulina. A progesterona, que relaxa a musculatura uterina e mantém o endométrio espesso. E o estrógeno, que aumenta a vascularização uterina. Falamos das anomalias placentárias, placenta prévia e descolamento prematuro, como a gente observa nessa imagem aqui. Aqui a placenta com a sua implantação normal, aqui uma placenta baixa e aqui, por último, a placenta prévia, bem aqui embaixo, tá?
Da 9ª semana ao nascimento, nós temos o período fetal. Em relação aos gêmeos, a gente chama de gêmeos quando existem embriões simultâneos sendo gerados no útero. Eles são idênticos quando um embrião se separa logo no estágio inicial de formação das suas células. E eles são chamados de fraternos quando eles são formados por conta da poliovulação, ou seja, ovulação de mais de um ovócito no mesmo mês. O parto vai ocorrer entre a 37ª e a 40ª semana, graças ao hormônio ocitocina que vai provocar as contrações uterinas. E esse parto ele tem 4 fases: fase latente, fase ativa, fase expulsiva e fase de dequitação. A amamentação é a nutrição desse bebê através do leite materno. Isso garante ao bebê nutrientes e anticorpos e é recomendado que seja feita exclusivamente a amamentação até os 6 meses de vida desse bebê. No capítulo 9, nós começamos a parte de histologia e falamos sobre o tecido epitelial. Nós vimos que o fato dos coanoflagelados começarem, a se agrupar em colônias, isso foi o primórdio para o desenvolvimento da multicelularidade. Essa multicelularidade, obviamente, diz respeito à diferenciação das células para que esses tecidos sejam formados. Essa diferenciação é possível graças às células tronco, que podem ser classificadas em totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Em relação ao tecido epitelial, ele pode ser um tecido epitelial de revestimento e ele oferece proteção e revestimento de superfícies. Ele tem a característica de justaposição das suas células graças às estruturas aqui mencionadas: junções fechada, aderente e aberta, desmossomos e hemidesmossomos. É um tecido que tem pouca matriz intercelular, ele é avascularizado e ele apresenta uma membrana basal, que é o contato do tecido epitelial com o tecido conjuntivo. O polo apical das células apresenta especializações do tipo cílios ou microvilosidades. Pode ser classificado quanto ao número de camadas, então uniestratificado, estratificado e pseudoestratificado, e também quanto à forma das suas células: colunar, pavimentoso, cúbico e de transição. Em relação à pele, é a estrutura que recobre a superfície corporal. Ela é formada por 2 partes. A primeira parte, a mais superficial, é a epiderme e ela é formada por tecido epitelial. As células são queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. E a epiderme apresenta 5 camadas: camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. A segunda parte, que forma a pele, é a derme, e ela é mais interna e formada por tecido conjuntivo. Lá estão os vasos sanguíneos, os nervos, as glândulas e os folículos pilosos da pele. Apresenta 2 camadas: a camada papilar, que é onde existem as papilas dérmicas, e a camada reticular, que é onde encontram-se as fibras colágenas e elásticas. Existe também uma segunda classificação do tecido epitelial, que é o tecido epitelial glandular, responsável pela secreção de substâncias. As células epiteliais de revestimento se proliferam
e invadem o tecido conjuntivo subjacente. É assim que uma glândula se forma. Ele pode ser classificado quanto ao número de células em unicelulares e multicelulares, essas glândulas, e quanto à origem dessas glândulas, elas são classificadas como exócrinas, endócrinas e mistas. As glândulas exócrinas, por sua vez, têm ainda uma outra classificação em relação à quantidade de dutos, podem ser simples ou compostas. Quanto à forma da porção secretora, acinosas e tubulares. Quanto à eliminação da secreção, merócrina, apócrina e holócrina. Aqui a gente tem as junções intercelulares que promovem a justaposição das células epiteliais de revestimento. Aqui nós vemos uma glândula exócrina e uma glândula endócrina. E aqui nós observamos um corte da pele, onde a gente observa superficialmente a epiderme e mais interno a derme. Por último, o capítulo 10, lembrando, o capítulo 10 não será cobrado nesta atividade avaliativa, então a gente vai falar a respeito dele um pouco mais rápido. Nós falamos sobre os tecidos conjuntivos em geral e falamos sobre tecido adiposo e cartilaginoso. O tecido conjuntivo é formado por células, fibras e substância fundamental. As fibras são colágenas, elásticas e reticulares. E as células são os fibroblastos, os fibrócitos, os macrófagos, os mastócitos e os leucócitos. Ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, essa sigla que nós temos aqui, TCPD. Estabelece e mantém a forma do corpo, o propriamente dito. Ele pode ser do tipo frouxo, quando ele é delicado, flexível, ele apresenta menos fibras e é muito vascularizado. Ou ele pode ser do tipo denso, quando ele é mais resistente e apresenta muitas fibras colágenas. O denso pode ser classificado como modelado ou não modelado. O modelado tem fibras paralelas aos fibroblastos e está presente nos tendões e nos ligamentos. O não modelado não apresenta orientação definida e está presente na camada reticular da derme. O tecido adiposo é uma especialização do tecido conjuntivo que acumula lipídios, triglicerídeos. É bastante vascularizado, sua célula madura, ou seja, capaz de acumular lipídio, é o adipócito. E ele pode ser classificado como unilocular, quando o adipócito tem uma única gotícula de gordura, ou multilocular, quando o adipócito tem várias gotículas de gordura. Ele serve como reserva energética, isolante térmico, modela a superfície corporal e serve como preenchimento entre outros tecidos. Falamos também sobre o tecido cartilaginoso, que também é uma especialização do tecido conjuntivo. Apresenta a matriz flexível e é avascularizado. Observa aqui entre parênteses, pericôndrio, que é uma membrana de tecido conjuntivo denso. Esse pericôndrio fica associado à cartilagem e ele vai fornecer todo o suporte dos vasos sanguíneos, uma vez que a cartilagem é avascularizada. O tecido cartilaginoso ele serve como suporte, ele faz o revestimento das articulações e ele é o responsável pelo crescimento dos ossos longos. Suas células são os condroblastos, que produzem as moléculas da matriz, e os condrócitos, que ficam aprisionados dentro da matriz em locais específicos chamados de lacunas.
Existem 3 tipos de tecido cartilaginoso, ou seja, de cartilagem: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Quanto ao crescimento, essa cartilagem pode ter crescimento intersticial quando ocorre através da divisão dos condrócitos, ou crescimento aposicional quando ela é formada através das células do pericôndrio, que é a membrana conjuntiva. Em relação ao reparo, né, o reparo das cartilagens é lento, graças ao metabolismo reduzido desse tecido e graças à sua avascularização. Ok, gente? Bastante informação, eu sei, mas lembrando que para a atividade avaliativa serão apenas os capítulos 7, 8 e 9. Eu estou disponível no Google Class, no nosso horário de aula, e eu estou disponível para vocês a qualquer momento que vocês tenham dúvida no meu e-mail. Vocês podem me mandar um e-mail com as dúvidas que vocês tiverem, que eu logo vou responder para ajudar vocês, tá legal? Não fiquem preocupados, vocês terão total capacidade de fazer essa atividade avaliativa de forma muito satisfatória, né? Então, essa recapitulação da aula de hoje, ela já é bastante suficiente para que vocês consigam fazer de maneira para que vocês tirem uma nota boa, tá ok? No mais, gente, é isso. Continuem se cuidando e, principalmente, continuem estudando, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Até semana que vem.